Olha aí quem está aí. A tudo e Aí, a todos os tá de movimentos roupa. para a gente defender a instituição com unhas e dentes. Eu acho que está mais ou menos respondido, né? Boa noite, Eric Johnson. Achei que você estava no navio ainda, né? Porque depois que você mandou aquela foto no grupo de asa delta, sunga asa delta, etc. Eu falei, nossa, tá curtindo demais lá, né? Mas tá de volta, vai ficar quanto tempo em terra? Boa noite, Gui. Boa noite, Edmundo. Boa noite a todos vocês que estão aqui no canal do Mundo Ed. Esse negócio do asa delta, não trabalho com isso, não. Mas não era para falar, não sabia. Eu peço desculpas. Desculpa. Cheguei hoje. Vou embora, volto a embarcar, acho que dia 18. É um vai e volta. Agora é um vai e volta. Aí 18, depois eu desembarco, acho que só reembarco dia 1º de dezembro. Mas foi muito bom, cansativo, mas o tempo todo com a cabeça no Vasco, né? A gente pegou um carinho muito grande pelo Mundo Ed, pela galera que acompanha o Mundo Ed. E até mesmo no navio, encontrei várias pessoas falando, elogiando as transmissões, elogiando as lives. E eu cheguei hoje cedo aqui, peguei o café da manhã lá de baixo e já dormi pra caramba. Tô na área. Boa noite, Vasco. Bom, vamos embora. Já que o Edmundo já jogou isso aí no ar, né? Bom, o que acontece, né? O time da Sete, isso aí, eu até vou dar minha opinião também, já passando para vocês, né? O Genoa, né, da Itália, observa o Marlon Gomes porque quer contratá-lo, etc, etc, bababá. Cara, isso para mim é complicado, porque para mim começa a virar um conflito, né, conflito de interesses, né? Isso aconteceu com o Textor, né? A gente não pode falar que isso acontece no Vasco da Gama, esse tipo de coisa. Aconteceu lá no Botafogo também. Mas Eri, já para perguntar para você, já que o Edmundo falou um pouco, depois o Edmundo já complementa. Eu acho um conflito de interesses. Eu acho que se o cara tem várias empresas que trabalham com a mesma coisa, se eu tenho uma empresa que vende, deixa eu pensar, vende hambúrguer, eu não vou ficar vendendo de uma para outra hambúrguer, porque senão não faz sentido nenhum, cara. Então, assim, eu acho que teria que ter o quê? Ó, aqui não dá para a gente vender para os clubes do nosso grupo, porque não tem nada a ver, não vai vir lucro. Ué, o lucro tem que ser 70% para a SAF e 30% para o Vasco, não é? Eu acho que vira um conflito de interesses. Não é, Gui, deixa eu te interromper, não é simples assim, não. Não é 70-30, é só no final do ano. Eu pago todas as contas, depois eu te digo quanto é de lucro. Mas eu posso te dizer que é de prejuízo também, tá? E sim, foi o que é verdade. Na segunda-feira. Mas, enfim. Não, realmente, então, mas eu acho o conflito de interesse, ainda mais um jogador de 19 anos, como é o Marlon Gomes, que depois da saída do Andrei, para mim é o cara que mais tem margem de evolução no time do Vasco. O que você acha dessa história aí, de repente ele tá indo pro Genoa, Eri? Eu acho que é por isso que nós tínhamos que colocar quem entende de futebol, quem entende e convive com futebol desde criança, que é o caso do Pedrinho, para esse tipo de coisa não chegar nem a ser ventilado, né? Porque se você tem uma joia rara no clube e antes dele se firmar verdadeiramente ele já foi embora, se a SAF está pensando nisso, se isso passou pela cabeça da SAF, eu posso falar com isso é uma tremenda safadeza. Isso não pode estar passando pela cabeça de ninguém. A SAF tem que entender que ela chegou no Clube de Regatas Vasco da Gama para ajudar o Vasco da Gama a voltar a ser aquele Vasco da Gama que sempre foi. Chegar aqui, a SAF chegar em São Januário, olhar aquela multidão, olhar uma torcida que nunca viu nada parecido e querer tirar nossas joias raras. Vamos ver o que tem de melhor para lá. Não, isso daí eu não quero nem admitir que isso seja verdade, porque isso daí é uma safadeza. Não é verdade isso. Eu prefiro que não seja. Seria o Genoa, né? Isso aí aconteceu, né, Edmundo? O Textor, inclusive, deu uma confusão danada quando soltou essa notícia, né? Eu não vou lembrar o jogador agora, mas ele foi, né? Não, já levou o Jefinho, e agora, no final do ano, vai o Adrielson e o Lucas Perry, o goleiro. Os dois também vão para o Lyon, que é um outro time do grupo do Textor. A desculpa, né, foi dada, e é uma coisa que foi, você vê como é um conflito de interesse. Primeiro, falou, não, ele vai para lá por empréstimo e depois compra. Deu uma confusão danada, a torcida foi para cima,
Aí deram um valor muito mais alto pro jogador, entre aspas, pro Botafogo, né? E aí falou, não, mas é que lá tem uma vitrine para vender para a Europa e conseguir fazer mais dinheiro também para o Botafogo, vai continuar. O que você acha dessa movimentação, Edmundo? Que é comum, hein? Não é uma coisa só da 777, tem que deixar claro também. Então, o Vasco, na temporada passada, com a péssima administração do Jorge Salgado, não tinha dinheiro para nada. E aí acabou vendendo para a 777. A gente acredita que o modelo SAF é uma coisa boa, positiva. Mas quando um time tem outros times na Europa, isso vira um conflito de interesse muito, muito grande. E o pior, né? Antes dos aportes, a primeira coisa que a 777 fez foi tomar uma grana emprestada do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, tem muita coisa errada, né? O Pedrinho tem conversado bastante com as pessoas, né, que fazem parte desse momento de transição, e está começando a bater na mesa, gritar forte e fazer valer o que é melhor para o Vasco, porque eu ainda entendo, embora no papel seja diferente, que é uma coisa só, né? O interesse é um só, é um Vasco só, seja ele administrado pela 777 ou pelo clube de Regatas Vasco da Gama. E é isso que o Pedrinho tem falado. Na segunda-feira, foi dito muita coisa sobre a 777. E aí o Pedrinho perguntou de novo, Hélio, para você que não sabe. Mas qual é o projeto para o Vasco? Porque eles mostraram slides mostrando estamos muito perto de comprar o Everton, temos o Gênova, só temos times centenários, nosso portfólio é gigante. E aí a primeira pergunta do Pedrinho, que deu uma assustada neles, mas qual é o projeto do Vasco? Quando que o Vasco vai voltar a ser campeão brasileiro? Quando que o Vasco vai disputar a Libertadores da América? Quando que o Vasco vai ser campeão da Copa do Brasil? E eles não souberam responder. E o Pedrinho falou, a ideia de comprar um jovem, e citou o Orediano, né, que daqui a pouco também vai ser pauta do nosso papo aqui de hoje. Quando você compra um jogador de 21 anos, bota numa vitrine gigantesca para revendê-lo depois, isso é ótimo, isso é sensacional quando dá certo, quando o seu time é campeão, né? Quando o seu time luta contra o rebaixamento, e esse jogador joga durante 11 meses, 10 meses e pouco, e faz apenas um gol, está muito provado aí que o planejamento foi todo errado. E aí eles disseram, por isso a gente precisou gastar mais 30 milhões na janela de meio do ano, né? Trazendo Verratti, Payet, Medel, Serginho, Praxedes, os jogadores que hoje estão dando o suporte para que o Vasco consiga sair da zona de rebaixamento. Falei só de jogador, porque técnico o Vasco estava sem, né? Precisava contratar um técnico e não é um investimento. Isso sai da folha salarial. Boa. É isso que a gente gostaria e acho que foi uma das coisas que a torcida pediu, que eu acho meio fato, né? Isso é uma coisa que tem que acontecer. Um cara que veste a camisa mesmo que não esteja jogando. O que foi, Ari? Complementando o que o Edmundo está falando, eu acho o seguinte, quando a gente conversa sobre algum assunto que nós temos verdadeiro conhecimento, vão nos ouvir. Eles são obrigados a ouvir o Pedrinho, porque o Pedrinho não é só um ídolo do Vasco, jogou desde criança no Vasco. O Pedrinho é um homem que conhece o futebol. Ele sabe das necessidades de um clube, que quando a gente fala de futebol, parece que o Vasco é só futebol. O Vasco é um clube gigantesco, tem outras coisas, outros esportes, né? O Vasco é muito grande, é porque a gente fica focado no futebol. Então, quando ele dá de frente com qualquer um, não precisa ser da SAF 777, não, qualquer um, ele tem autoridade para falar.
E quando você chega e fala para os representantes hoje, cara, vem cá, eu quero saber o seguinte, qual é o planejamento para o Vasco voltar a ser o Vasco que vocês, inclusive, chegaram falando. Vocês só falaram sobre isso, que o Vasco nunca mais ia sofrer, o vascaíno, que ia jogar de igual para igual com qualquer time da América. Enfim, tudo aquilo que foi prometido não foi feito. Voltou a minha esperança, agora mais do que nunca, de que vai ser feito sim, porque a partir de 2024, o presidente... Ah, não, Eri, mas já tem um contrato. Contrato, ele é muito fácil de ser distrato. Qualquer contrato hoje, na vida, tem negociação, tem conversa. Principalmente quando você tem um monte de gente, milhares de pessoas, que ouviram as promessas. Eu não quero chegar a esse ponto. Eu quero dizer que eu acredito muito num papo muito amigável, num papo consensual, para que realmente eles possam desenvolver um trabalho que eles acreditam, eu acredito sim, que eles queriam, que eles gostariam. Mas só que foi tudo mal feito. Não teve um planejamento. Agora vai ter. Agora está tendo. O Pedrinho, antes de eleito, ele se preocupou em conversar com várias pessoas, vários pontes, várias janelas que pudessem nos dar uma certa tranquilidade, nós vascaínos, de chegar e falar assim, vem cá, eu tenho um planejamento, sim. Eu fui conversar com pessoas, com empresários, todo mundo viu, não estou falando de nada, estou falando sobre Crefisa, por exemplo. Então, assim, a gente tem uma esperança de que, com um comum acordo, o Vasco volte verdadeiramente a ser o grande Vasco da Gama Gigante. Agora, antes disso, precisamos nos manter na primeira divisão. Sei que você ia falar da vitória, eu já ia falar, porra, eu tava com saudade já disso. Ó, o Leonardo...